É isso aí, estamos começando mais um episódio do nosso podcast das terças-feiras e sempre com um convidado muito especial. E antes de apresentar esse nosso convidado, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado todos os dias, né? Todos os nossos episódios, que tem compartilhado, curtido e ajudado o nosso programa a chegar mais longe. Então, a nossa gratidão do coração a todas as pessoas que têm também nos seguido, né, nas plataformas das redes sociais. E hoje, uma terça-feira realmente muito especial, estamos recebendo aqui ele que foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, prefeito, com uma aprovação extraordinária, porque você terminar o segundo mandato com quase 90% de aprovação é um fato quase que inédito. E a gente vai saber um pouco disso, dessa história do tocantinense, que foi goiano, hoje com 47 anos e uma história muito bacana. Eduardo Madruga, tudo bem? Jerônimo, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Um programa de grande audiência na região do Bico do Papagaio e todo o estado do Tocantins. E a gente fica feliz por ter sido convidado para a gente apresentar o nome da gente para quem ainda não conhece Eduardo Madruga. Eduardo Madruga, eu falei 47 anos e tem uma história interessante, né? Nasceu em Wanderlândia? Nasci em Wanderlândia, cidade de Wanderlândia, próximo a Araguaína, e fui registrado no sul do Goiás, que é Nazário, mas nascido em Wanderlândia. Tá certo. Agora, Madruga, eu lembro que a primeira vez que eu vi você foi... Você já era vereador, né? Naquela luta lá, naquela disputa para uma presidência da Câmara e lutando ali pela cidade de Wanderlândia. Mudou muita coisa de lá para cá? Olha, Jerônimo, o que me fez entrar na política é a minha força de vontade de ver minha cidade de Wanderlândia uma cidade bonita. E Wanderlândia foi uma cidade esquecida por muito tempo, e eu resolvi ingressar na política com 22 anos de idade para vereador. Na época fui o segundo vereador mais bem votado e consegui chegar também na presidência da Câmara. No pouco prazo que eu passei na presidência da Câmara, um ano, eu consegui desmanchar um prédio velho que tinha e refazer um prédio hoje que é o da Câmara atual até hoje. Naquele momento despertou uma curiosidade de eu seguir carreira na política em Wanderlândia. Quando a gente conseguiu fazer uma gestão de presidente da Câmara aqui que foi satisfatória, eu resolvi. Tentei para prefeito, não consegui, mas salvou uma vaga de vice-prefeito naquela ocasião. Fiquei de vice 4 anos, fizemos um trabalho como vice, mas vice, você sabe que as forças não são tão grandes. Foi vice qual prefeito? Eu fui vice do prefeito Nego. E finalizou o mandato, eu concorri à eleição com o próprio meu prefeito Nego. Consegui ganhar a eleição um pouco apertada, que era o vice disputando com o prefeito, mas consegui ganhar a eleição. E aí começa uma história, porque ganhar uma eleição, Jerônimo, não é tão difícil. Difícil é você fazer um mandato que traga satisfação para a população, que você depois olha para trás, não fica com vergonha do que você fez. E graças a meu bom Deus, a equipe que a gente conseguiu montar em Wanderlândia, a gente conseguiu fazer um excelente trabalho. Portanto, Jerônimo, que a gente deve ter levado para Wanderlândia em torno aí de uns 60 e poucos milhões em obra federal. Foi o que transformou a cidade e acabou me dando aí um reconhecimento a nível de estado, né? Que a gente, naquele momento, estava com aprovação de 86%. Lá foi aonde a gente foi para a reeleição e ganhamos a reeleição com 82% dos votos. E continuei trabalhando da mesma forma do primeiro mandato. E a gente conseguiu reeleger o nosso terceiro mandato, que foi a reeleição do meu prefeito Dejalma Júnior. A gente conseguiu eleger ele também com 76% dos votos para dar continuidade no trabalho. Se sente prefeito hoje ainda? Mesmo tendo Djalma na prefeitura? O sentimento assim de responsabilidade, porque você que apoiou ele? Nós não vamos falar assim, se sentir prefeito, mas a gente se sente um pouco responsável pelo mandato. É isso que eu queria falar, da responsabilidade, né? Não é claro, de mandar, mas é claro. Quando você escolhe, querer que a coisa dê certo. É claro, quando você escolhe um sucessor, você acaba colocando o seu nome vinculado ao trabalho dele também. Mas o Dejalma tem feito um excelente trabalho em Wanderlândia, dando sequências nas nossas obras
que a gente deixou algumas obras bem articuladas em Brasília e está trabalhando a todo vapor, pagamento em dias, trabalhando na cidade, então está fazendo um excelente trabalho. Se fosse para mim escolher, eu escolheria ele de novo para me suceder o meu mandato. Agora, Madruga, como é que foi essa história de você, 22 anos, entrar na política? O que te estimulou nisso daí? Já tinha gente da família envolvida com política? Jerônimo, política parece que é uma coisa que vem de berço de dom. Eu, menino de 8 anos, 10 anos, eu ia para casa de um ex-prefeito chamado Zé Bila, ficar escutando fofoca de política. Com 10, 12 anos de idade, eu ficava lá na área dele escutando aquela fofoca. E falando, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade, que é a cidade que eu nasci. E ali despertou a curiosidade. Com 22 anos, falei, eu vou começar sendo vereador. E aí renasceu essa força de vontade de me entrar na política. Quando o Tocantins foi criado, você estava morando já em Wanderlândia. Tocantins, eu já nasci em Wanderlândia, Isso. né, Jerônimo? Tocantins foi criado, eu ainda lembro que eu participei de uma vinda até do presidente Collor de Mello em Miracema, ali no começo de Miracema. Eu, meninão ali com 15 anos, mas já estava no pé dos palcos escutando os políticos. E como é que foi essa experiência aí? Olha, é uma experiência boa. Eu acredito que o político é uma coisa que você trabalha sempre para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muita gente fala assim, muitas pessoas falam, eu não gosto de política. Eu acho que todos os brasileiros, tocantinenses, têm que gostar da política. A política ela é um mal necessário. As pessoas precisam dela. E o político, quando ele é bem sucedido, ele sempre trabalha tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Djalma, Madruga, que está conversando agora com o Djalma também. Madruga, é uma coisa, talvez você não saiba, mas eu vou falar um pouquinho da minha família também. E do carinho que eu tenho por Wanderlândia. Meus avós maternos moraram muito tempo em Wanderlândia. Ainda hoje tem parentes meus que moram em Wanderlândia. Então eu vou te falar aqui uma coisa. Quando eu era criança, isso faz tempo, né? Eu ia em Wanderlândia visitar meus avós, comidinho da avó, que você sabe que é muito especial, e sempre via aquela cidade como uma cidade abandonada. Uma cidade que parece que os prefeitos só entravam com a única preocupação em se dar bem e deixar o povo sofrer na cidade abandonada. E o que a gente percebe hoje é que depois que Eduardo Madruga assumiu a prefeitura, estou falando isso pelo que eu vi e pelo carinho que eu tenho por aquela cidade, pelas lembranças que eu tenho da minha família, do meu avô, da minha avó. Meu avô era sapateiro lá. Não sei se você chegou a conhecer, Adelino Lopes. Conheci. Dona Joana. Conheci. São os pais da minha mãe. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por aquela cidade, porque a minha infância, eu passei muitos dias ali. Ia visitá-los e vejo aquela situação. Então, hoje, depois que você entrou na cidade, uma coisa que me deixa assim até feliz, tanto na sua preocupação de revitalizar a cidade, de trazer esse amor das pessoas a zelarem mais de Wanderlândia. E uma das coisas que eu tenho observado no diferencial da sua vida política é que você sabe que não fez tudo sozinho. Porque pode ter vontade, pode ter capacidade de construir, mas se não tiver o recurso para construir, não faz. E você conseguiu esse recurso, e eu percebi uma das coisas que eu até falei uma vez que eu encontrei contigo, é da sua capacidade de gratidão, de agradecer as pessoas que acreditaram na sua gestão e que colocaram dinheiro para que você pudesse realizar o sonho do povo de Wanderlândia. Isso é natural seu, de agradecer, de ser grato às pessoas? Ô Jerônimo, a gente aprende muitas coisas na política, e uma das coisas que eu mais aprendi é gratidão em tudo que você conquista e as pessoas que estão em torno de você. E realmente Wanderlândia foi muito agraciada com obras em Brasília, a gente conseguiu muitas emendas parlamentares com todas as bancadas do Tocantins, conseguimos muita obra direto no Ministério, e realmente você falou uma coisa certa, Wanderlândia tem uma história antes do Eduardo Madruga e depois do Eduardo Madruga. E eu passei por 2 mandatos para trás antes de ser prefeito. E a gente sentia o clamor da população wanderlandense de uma cidade bonita. E realmente tinha aquele histórico no Tocantins. Wanderlândia é uma cidade, uma das mais feias do Tocantins. E a gente se sentia envergonhado de ter nascido ali, morado ali, e ter mandato de vereador, de vice-prefeito. E não ter, assim, até aquele momento para trás, de
ouvia as pessoas falando da nossa cidade, aquilo era doído. Wanderlândia é um bairro de Araguaína e muitas vezes a gente vai para Araguaína e vê as pessoas criticando a nossa cidade, que realmente ela é uma cidade feia. E a gente pegou uma história para mudar. Não foi fácil. Você pensar mudar uma história de uma cidade já de 25 anos, 30 anos de cidade, para você pegar ela do zero e transformar ela, foi uma luta imensa. Mas não foi só o Eduardo Madruga, ali existia uma equipe atrás para ajudar a fazer aquilo e um reconhecimento dos próprios deputados federais, dos senadores na época, de ajudar a tirar a Wanderlândia daquela história. Então eu só tenho muita gratidão pelas pessoas que confiaram em mim, de me dar 4 mandatos lá, e os parlamentares em Brasília que acreditaram que colocando as emendas elas ia ser realizada. E a minha maior hoje gratidão é poder olhar para trás e não ficar com vergonha do mandato que a gente fez. Eu ando na minha cidade, Jerônimo, com cabeça erguida. Eu saí do meu 4º mandato com 82% de avaliação positiva. E conseguimos eleger meu sucessor com 76% dos votos. E eu acho que é poucos prefeitos no Brasil que consegue uma façanha dessa. E a gente tem acompanhado o mandato do prefeito da gente lá e está fazendo um grande trabalho também. Qual o segredo dessa conquista aí? O segredo como se diz, vamos falar assim, o segredo é muita objetividade no que você vai fazer, como se fala, você tem que ser muito pontual, você tem que fazer uma gestão planejada, você tem que fazer uma gestão com planejamento e trabalhar todos os dias, levantar cedo e não ter hora para dormir. E não pode ser aquele prefeito, como se diz, populista demais, porque a administração você tem que conciliar ela, você tem que fazer a parte política, você tem que fazer a parte de gestão na prefeitura, mas você tem que fazer as obras acontecer. Porque ganhar uma eleição, sempre eu falei para o meu prefeito Djalma, falo para os meus prefeitos ciclo vizinho, ganhar uma eleição é muito bom, é uma festa, ir para a campanha, abraçar o povo, comer um frango na casa de um companheiro, passear, andar, comício é muito bom. Agora você fazer uma gestão comprometida com melhorar a qualidade de vida das pessoas, são poucos prefeitos que conseguem fazer isso aí. Mas eu não vou falar que não é força de vontade dos prefeitos, muitas vezes é falta de capacidade técnica da equipe. É igual a linha de pensamento que eu tenho. Eu acredito que se esse novo projeto Deus estiver no meu caminho, eu quero montar uma equipe, Jerônimo, para poder auxiliar os prefeitos ciclo vizinho até do estado de Tocantins. Eu quero usar o meu gabinete para a gente poder montar uma equipe para visitar as prefeituras e orientar os prefeitos. Não tem nenhum prefeito no Tocantins que entra, todos os prefeitos que entram, ele entra com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, com vontade de mudar a sua história e deixar o seu legado lá. Mas, infelizmente, as pedras no meio do caminho do mandato é muito grande. Você pegar um convênio federal, quando o deputado te coloca uma emenda, ele faz o empenho daquela emenda, até você conseguir realizar o projeto, Jerônimo, você conseguir aprovar ele na Caixa Econômica, fazer a licitação daquela obra, depois colocar a empresa para executar aquela obra, depois você fazer a prestação de conta daquela obra para inaugurar ela. Isso aí é um trabalho de mais ou menos de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, para você conseguir colocar uma obra daquela em andamento, e se o prefeito for muito bom de serviço à sua equipe. Se não for, ela morre no nascedor. E todo prefeito, ele entra com vontade de fazer, mas infelizmente a equipe muitas vezes não consegue alcançar o objetivo. Já a gente vai falar desse novo projeto seu, mas porque antes eu quero entender um pouco dessa sua história de prefeito, de envolvimento com a cidade, porque inclusive acompanhei você agora no final de semana, ali na região do Angico, Tamboril, e ouvindo as pessoas falar, e você já percebeu, e deve até imaginar, da responsabilidade que tem hoje do seu nome ser falado em toda a região devido ao trabalho que você fez em Wanderlândia? Jerônimo, isso é bom e gera um peso também, né? Isso aí gera um peso nas costas da gente até para o futuro, porque a gente é bom ser reconhecido pelo trabalho que a gente conseguiu, mas também gera uma responsabilidade na sucessão que a gente colocou lá e gera também uma responsabilidade de você poder orientar os prefeitos ciclo vizinho para fazer uma boa gestão, porque eu acredito muito o seguinte:
todos os prefeitos que entram, eu acho que ele tem que trabalhar dia e noite para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Eu acho que a missão do prefeito é essa, cuidar das pessoas, cuidar do ser humano, cuidar das pessoas mais carentes, conciliar com a administração e conseguir fazer uma gestão para depois ele poder andar de cabeça erguida no município. Eu te pergunto, com a cidade igual Wanderlândia, que tem, a gente percebe muitas famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, vamos dizer assim, para o tamanho da cidade, que vinha nessa situação, como é que se consegue conciliar esse trabalho social e, ao mesmo tempo, construir tantas obras como você fez? Jerônimo, não é fácil. Eu acredito que o maior desafio para qualquer prefeito no Tocantins hoje é a questão do desemprego. Por que desemprego? Porque as cidades pequenas, cidades igual a nossa, de 13, 14 mil habitantes, cidade 0,8, 0,6, ela não existe mecanismo próprio. A renda per capita dela é pequena. Então nós não temos empresas para dar emprego. Então são poucas cidades no Tocantins que têm uma situação de empregos. É só as grandes, Araguaína, Palmas, Gurupi, mas as cidades pequenas igual a gente, igual Wanderlândia, Círculo Vizinho ali, Babassulândia, Piraqué, Xambeuá, Ananás, Dacinópolis, Nova Olinda, são cidades que muito pequenas. Então o prefeito sofre muito, porque a população tem uma dependência grande demais na prefeitura. Ali, tudo que acontece no município, quando dá de tarde, está na mesa do prefeito, para ele ver qual que ele paga, que ele não paga. E isso gera uma despesa muito grande na prefeitura. E muitas vezes o prefeito até deixa de fazer uma obra para poder fazer a parte social, entendeu? Porque não pode deixar também as famílias vulneráveis, você tem que trabalhar com eles. Não tem como você abandonar e só cuidar da cidade. Você tem que, isso é um mecanismo grande, você tem que ser bom na saúde, bom na educação, bom na infraestrutura, mas tem que fazer a parte social também. Social e grande, né? Grande. Vai muita gente na casa do prefeito, do ex-prefeito Eduardo Madruga ainda de manhã tomar o café? Jerônimo, como eu vim lá de trás da política, já com 4 mandatos, não tem jeito de você ser prefeito de cidade de interior pequena, para as pessoas não terem acesso na sua casa. Mas isso é uma gratidão, uma satisfação que eu tenho de receber as pessoas na minha casa. Eu, com 4 mandatos, deveria ficar na minha casa lá, tomar café comigo de manhã, 20, 30 pessoas. Na hora do almoço, almoçar 40, 50 pessoas todo dia comigo. Mas isso aí não é nem só com mandato. Fora do mandato também, minha casa é de porta aberta para todos. E até os companheiros que vão passando do bico, cidade vizinha que visita a gente, isso é bem recebido na minha casa. E eu acho que isso aí é uma satisfação do prefeito, poder receber as pessoas, os amigos, seus eleitores, seus companheiros na sua casa. No tempo passado da política tocantinense, do tempo da União do Tocantins, você viveu nesse tempo também, política? Eu era muito jovem, mas eu já acompanhava os velhos políticos do Tocantins, João Ribeiro, Oswaldo Reis. Eu ainda fui daquela equipe, o próprio Velho Siqueira, que começou o Estado, e eu acompanhei aquilo ali. Brito Miranda, o próprio Marcelo Miranda, aquilo ali me dava uma energia para mim poder ingressar na política, de ver aqueles discursos bonitos. Naquela época, eu acredito que a política era mais corpo a corpo. Hoje, depois dessa forma digital, de internet, diminuiu um pouco, mas naquela época antiga, Jerônimo, a política parece que ela era mais corpo a corpo. E aquilo ali me fascinava. Eu ver aquele discurso do João Ribeiro, do Siqueira Campos num palanque. Aquilo ali me trazia assim, uma força de vontade grande de ser político. O ex-prefeito Eduardo Madruga, com a cabeça bem grisalha, né? Aos 47 anos de idade. Já foi confundido com o velho da lancha também, já? Muitas vezes, mas eu acho bom isso aí, eu só não faço pagar a conta, mas eu me sinto velho da lancha. Bacana. E já perguntaram, pinta o cabelo? Já te perguntaram isso? Muitas vezes, uns falam, rapaz, pinta esse cabelo. Não, agora que esse velho da lancha aí, eu quero ser o velho da lancha, eu não pinto meu cabelo. Tá no auge agora, tá no né, auge. Bacana. Agora, nessa toda a trajetória sua política, vivendo já na política estadual, porque hoje não é só mais o prefeito ou ex-prefeito, mas você tem um nome conhecido no estado inteiro, né? O convívio com esses políticos antigos, grandes políticos do Tocantins, já passou na sua cabeça o lugar que você, de onde surgiu, acompanhando ainda o Collor de Mello, ainda criança, nos discursos, e hoje você já é um político reconhecido no Tocantins inteiro. Passa isso na sua cabeça?
Passa. Muitas vezes a gente fica pensativo, rapaz, aonde que eu cheguei? Eu, de criança, com o sonho de ser prefeito, consegui ser prefeito, ser vereador e vice-prefeito. A gente fazer parte da história do Estado. Isso é muito gratificante. E prefeito 2 vezes, 2 mandatos, né? Prefeito 2 mandatos. E o mais importante, deixei meu legado, que nunca vai ser apagado em Wanderlândia. Você sair com uma avaliação de 82% aí no 4º mandato, Jerônimo, é poucos prefeitos que conseguem uma façanha dessa. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer as pessoas pela oportunidade que me deram, né? Quantas obras você acredita que deixou construídas e em andamento em Wanderlândia? Jerônimo, nesses 8 anos? Nós até gostávamos de colocar aquela faixa, a 35ª obra, 40ª tantas obras. Eu acredito que parou mais ou menos aí numas 57, 58 obras concluídas em Wanderlândia. E o que eu deixei foi convênios para o prefeito novo dar seguimento, né? Obra inacabada eu não deixei. A gente sempre prezou de começar, terminar e inaugurar todas as obras da gente. E o que tem nessas 50 e tantas obras que você fez? O que tem aí no meio? Tem algumas obras que marcam a gestão da gente. Eu vou te dar um exemplo. Wanderlândia, nós pegou ela, não tinha uma praça. A gente fez uma praça até com recurso do João Ribeiro na saída do último mandato dele, que é uma praça chamada Padre Josino. Deixamos também 3 ginásios de esporte. Quando eu peguei Wanderlândia não tinha um ginásio de esporte. Hoje nós temos 3 ginásios de esporte na nossa cidade, que é para receber evento até a nível nacional, porque são ginásios grandes aí para 1.800 pessoas sentado. E são ginásios de grande porte. E Wanderlândia não tinha um ginásio. Foi um colocado pelo Oswaldo Reis, outro colocado pelo senador Eduardo Gomes, que era deputado federal. Na saída dele, ele ainda me arrumou esse recurso. E obras de asfalto, que Wanderlândia, quando eu recebi Wanderlândia, só tinha 10% de calçamento, só era a rua principal. Hoje Wanderlândia se encontra com 100%, a sede 100% asfaltada. E já fizemos até alguns asfaltos em povoados, né? Nós temos o povoado Laraçulândia, que já está asfaltado, povoado Ponta do Asfalto. Colégios, aqueles colégios padrão que saía de Brasília, a gente conseguiu construir 2 colégios daquele nível grande. Então tem obras que a gente vai sair ali e vai ficar por eternidade. Posto de saúde, a gente construiu 2 postos de saúde daquele com recurso federal. Então muitas obras em Wanderlândia aconteceu, fora as pontes, estradas vicinais, muitas obras. Mas de todas essas aí, tem uma que você tem um carinho mais especial por ela, que deve ter marcado. Qual é essa obra? É a obra do ginásio de esporte que leva o nome do meu saudoso pai, João Madruga. Foi a obra colocada, um recurso pelo Eduardo Gomes, e na época eu nem queria colocar o nome do meu pai, mas a Câmara, eles mesmos tomaram iniciativa, colocou em votação, e o próprio Eduardo Gomes naquele momento achou aquilo muito interessante, e aquela obra, quando eu me sinto assim com saudade do meu pai, eu pego o carro e passo na frente dela, que ela tem um nome bem grande, João Batista Gonçalves Madruga. Aquela obra, todas as vezes que eu passo lá, eu me emociono. E eu sempre falo pro meu prefeito, zele dessa obra igual você zela da sua família, que ela leva a minha história. Seu pai acompanhou alguma coisa da sua vida política? Chegou a acompanhar? Meu pai, Jerônimo, quando eu fui ingressar na política, eu fiz um compromisso com Deus e com ele, de entrar na política e tentar mudar a história da minha cidade. E logo no começo do meu mandato, ele adoeceu, mas ele, antes de morrer, ele ainda trouxe ele de Barretos, ainda deu uma volta na cidade, já tinha muito asfalto pronto, já tinha esse ginásio começado, o alicerce dele. E ele falou, meu filho, eu sei que meus dias tá pouco, mas eu vou com o sentimento que o meu filho não vai me deixar envergonhado. E aquela palavra dele ali na reta final da vida dele, ela me deu muita força nas minhas dificuldades do mandato para mim poder não desistir. Porque quando a gente faz um compromisso com Deus e com as pessoas e com o Pai da gente, a gente tem que cumprir. E aquelas palavras dele ali, ela me deu muita força para mim correr atrás das coisas e poder sair com a cabeça erguida. Bacana. Hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast, o 15º episódio do nosso podcast, o ex-prefeito de Wanderlândia, Eduardo Madruga, está contando um pouquinho da história dele, e eu quero pedir a você que nos acompanha, que compartilhe o nosso programa, curta,
tá certo? Nos ajude a chegar mais longe, a que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E, claro, participe nas nossas plataformas também com suas sugestões, críticas, né? Que é importante para a gente, beleza? E a gente vai continuar agora aproveitando para entregar aqui o nosso presente para o nosso amigo Eduardo Madruga. É o mimo que sempre entregamos para os nossos convidados. Abre aí, Madruga, para ver se está do seu agrado aí, a nossa caneca personalizada. Muito obrigado. Para que você possa colocar aí num lugar especial. Aí, Jerônimo Cardoso, Eduardo Madruga, Tocantins. Isso, meu amigo, muito bem. Muito obrigado pelo presente. Esperamos que, quem sabe, essa caneca vai estar aí no gabinete do deputado Eduardo Madruga, né? Que agora vamos falar desse projeto. Eduardo Madruga, campeão de obras em Vanderlândia, que transformou a cidade, que foi grato às pessoas que ajudaram. É reconhecido hoje em todo o Tocantins pelo seu trabalho e agora com esse projeto de ser deputado estadual, o que é mais do que natural, né? O seu nome surgir, despontar nesse projeto, em virtude do que foi construído no passado. O que passa agora na cabeça de Madruga com essa responsabilidade nesse novo projeto? Jerônimo, a gente, quando finalizei o 4º mandato, eu falei, rapaz, eu tô novo, já com a cabeça branca, eu acho que eu vou dar uma descansada de política. A gente tem esse pensamento quando sai de uma missão, mas de repente já começa a chegar aquelas pessoas que vê o trabalho, os próprios empresários, os pais de famílias, os professores, e chega e fala, Madruga, você está muito novo para encerrar sua carreira política. Eu acredito que você tem muito que contribuir com esse Estado. Eu tenho uma linha de pensamento, Jerônimo, que o poder tem que ser alternado, ele não pode ficar na mesmice. Como eu fui vereador, vice-prefeito, prefeito por 2 vezes, eu acredito que a gente tem chance real de poder contribuir com o Estado, já sair a nível de município e trabalhar a nível de Estado. E o nome da gente é um nome leve, é um nome bom na região. A gente tem cobrança das cidades, círculos vizinhos, alguns prefeitos que estão me apoiando, amigo meu, e cobrando essa candidatura de deputado. E a gente tem avaliado e acabamos assumindo essa responsabilidade dessa pré-candidatura, né? O primeiro passo foi dado, foi filiar num partido, né? A minha filiação aconteceu já nos últimos minutos do segundo tempo. E a gente está com esse projeto em andamento. Eu acredito, Jerônimo, que a política ela tem que ter renovação. E está no momento do Estado passar pela transformação em todos os aspectos. Executivo, legislativo, tem que trocar as peças da dama. E eu estou preparado para assumir essa responsabilidade, se for da vontade de Deus, né? E hoje a sua análise no quadro político que o Tocantins vive hoje, qual é o pensamento seu? Olha, Jerônimo, o Tocantins, ele tem passado por situações que eu acredito que os eleitores, os próprios tocantinenses, não queriam que estivesse passando isso. Essa troca de governo em final de mandato, isso não é bom para o Estado, né? Eu acredito muito que, no fundo, isso atrasa o crescimento do nosso Estado. Já estamos aí com 3 ou 4 governadores que no último ano é trocado. E a gente vê a população reclamar. Eu acredito que o Estado tem que ter mais uma estabilidade de governança, né? Nós temos que criar uma situação diferente no Estado para o governador começar o mandato, terminar o mandato, o legislador da mesma forma, para a gente ter uma perspectiva nova no Estado. Madruga, e hoje, dessa disputa pro legislativo, tanto estadual, federal, até no Senado, a gente percebe aí muita gente que está acreditando no poder do dinheiro. Como é que vai ser feito para um candidato que não tem tanto dinheiro para manter uma campanha, não ter tantos apoios, conseguir ser eleito? Jerônimo, é uma boa pergunta. Eu também me pergunto essa mesma pergunta que você me faz. Eu acredito, Jerônimo, que a história do político ela vale muito no momento de uma eleição. Uma história positiva, ela ajuda no momento do novo projeto, né? E realmente, quem está de fora igual eu não tem um mecanismo financeiro de quem já tem mandato. Isso aí é óbvio. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu prefiro ganhar minha eleição com um voto de pessoas que confiam na minha pessoa, confiam no meu trabalho, confiam na minha honestidade,
de que eu ter que comprar o voto. Eu tenho 4 mandatos, eu nunca precisei comprar voto de ninguém. O voto ele é conquistado, ele é trabalhado numa proposta de governo, numa proposta de mandato, e eu ainda aposto nisso aí, que o Tocantins ainda tem muitos e muitos eleitores conscientes. Tem os da política que vai pelo lado mercenário, mas eu não aposto nesse povo não, eu aposto mais numa história, num compromisso com o tocantinense, numa renovação, numa perspectiva nova de mandato, de que comprar o voto. Eu acredito que se precisar comprar o voto, o Madruga não compra voto não. Eu vou buscar o voto numa proposta. Então vamos lá. Eduardo Madruga, eleito deputado estadual pelo Tocantins, assume o mandato dia 1º de fevereiro de 2023. O que vai acontecer? Jerônimo, a gente tem várias linhas de projetos em pensamento para o gabinete. Um dos meus principais projetos foi o que eu senti quando eu fui prefeito. Eu senti quando eu fui prefeito uma falta de capacidade técnica, até dos prefeitos que entram, igual eu entrei sem nunca ter sido prefeito, e da sua própria equipe. Eu penso em usar aquele gabinete ali que tem 70 e poucas assessorias, eu penso em usar uma parte dela para a gente montar uma equipe com um engenheiro qualificado, um gestor de convênio qualificado, um captador de recursos capacitado, para a gente montar uma equipe, arrumar um transporte para eles e eles visitar essas prefeituras que estão em dificuldade, para orientar o prefeito, orientar a sua equipe para não perder recurso. Se você for observar, Jerônimo, 40% dos recursos que saem de Brasília ele é perdido porque os prefeitos não conseguem aprovar o projeto e executar a obra. Muito dinheiro. E é muito recurso indo para o espaço, porque ele acaba voltando, ele acaba perdendo aquele recurso ali. Então eu tenho essa linha de pensamento de montar essa equipe para orientar os prefeitos para não perder recurso, que isso aí, eu tentei na ATM, eu tentei por 2 vezes ser presidente da ATM, ainda fiquei de vice-presidente da ATM e tentei a eleição para presidente da ATM por 2 vezes, mas infelizmente as forças maiores acabam tirando a gente de circulação, mas fiz a minha parte e a minha linha de pensamento era essa, e eu quero fazer isso com o meu gabinete de deputado estadual. A experiência de ser prefeito e de ter trabalhado com tanto recurso, né, de emendas estaduais, emendas federais, te deu essa capacidade de entender, você acha que isso vai facilitar como deputado a ter um mandato mais perto dos municípios? Demais, Jerônimo, porque como a gente já foi vereador, já foi legislador e já foi executivo, acaba a gente ganhando muitas experiências, né? E eu acredito que isso pode ser repassado a nível de estado, né? Eu senti muita dificuldade no meu primeiro mandato. A gente apanhou muito para conseguir uma experiência, para conseguir uma equipe, para poder não perder. Eu sou um prefeito, Jerônimo, você pode pegar meu histórico para trás. Eu nunca perdi uma emenda federal e nem um convênio direto nos ministérios. Todos que a gente conseguiu foi implantado, aí a obra foi inaugurada e prestado conta e aprovado. E hoje, olhando para o início do seu mandato, dia 1º de janeiro, assumindo ali a prefeitura de Wanderlândia, 8 anos depois, saindo da prefeitura, deixando tanta coisa construída e tanta coisa ainda em andamento. Qual a avaliação que você faz de tudo isso hoje como cidadão, como ser humano mesmo, que teve essa incumbência, essa responsabilidade e deixou esse legado em Wanderlândia? Jerônimo, uma avaliação muito positiva. Primeiro, um companheiro que tem 4 mandatos, com avaliação de 82%, conseguiu eleger seu sucessor com 76% dos votos. Segundo, finalizei meu mandato, eu não tenho um balancete meu rejeitado, todos são aprovados pelo Tribunal e pela Câmara, eu não tenho uma tomada de conta especial contra os meus mandatos, eu não tenho uma ação judicial contra a minha pessoa, tenho um currículo limpo. Você sabe o que é um político ter uma ficha limpa? Eu tenho. Então é uma gratidão que a gente tem e um reconhecimento que a equipe e o prefeito trabalhou bem. E essa mensagem positiva, essa experiência, a gente pode passar para os prefeitos, amigos e companheiros da gente, porque ganhar uma eleição não é difícil. Você virar prefeito
não é tão difícil. Agora, você conseguir fazer um mandato que as pessoas reconheçam o seu trabalho e você consegue sair de cabeça erguida, sem nenhum problema no Tribunal de Contas, na Justiça, são poucos que conseguem. E a gente fica triste, porque muitas vezes não é porque o prefeito é ruim, não é porque o prefeito fez coisas erradas, é por falta de capacidade técnica e de orientação. Porque hoje o que mais a gente vê é prefeito, principalmente prefeitos, nas páginas policiais, né? Isso não é para isso que o prefeito é eleito, né, Madruga? Nossa, Jerônimo, é uma tristeza, porque o prefeito, quando passa por um momento desse aí, a família, os amigos, a própria cidade, ela sente muito, é uma tristeza. E muitas vezes não é porque o prefeito fez errado, é por falta de capacidade da equipe. Eu vou te dar um exemplo, Jerônimo, um balancete. Um balancete, quando você vem resumir um ano de mandato, quando ele vem fechar ele, a chance dele dar certo, você sabe que é muito pouco. E ali é por falta de capacidade técnica. O Tosso Tocantins, ele precisa disso, ele precisa de ter uma equipe para orientar os prefeitos. A gente conversa com os prefeitos, a gente sente os prefeitos perdidos no mandato. E é triste, muitas vezes a gente tenta orientar, mas não tem uma estrutura suficiente para poder orientar os prefeitos. Mas nenhum prefeito entra no mandato com vontade de fazer as coisas erradas ou não deixar o seu legado positivo. Eles entram com força de vontade, mas as pedras no meio do caminho do mandato, ele acaba desistindo, muitas vezes largando de mão, muitas vezes não vai para uma reeleição. E o mais complicado, o cara pode sair enrolado pro resto da vida dele com as contas da prefeitura e até judicialmente, né? Madruga, hoje você podendo olhar no olho do eleitor tocantinense, não só de Wanderlândia da região, mas de todo o Tocantins, e apresentar o Eduardo Madruga, que sai de Wanderlândia, que saiu, né, da prefeitura de Wanderlândia, depois de 8 anos de mandato de prefeito, com tantas obras construídas e tanta coisa deixada ainda em andamento, com o projeto agora de ser deputado estadual. Qual seria a mensagem que você queria dizer para esse eleitor nesse momento? Jerônimo, é uma mensagem positiva. Eu acredito que o Estado está precisando de renovações. Nós podemos observar o nosso cenário político, ele envelheceu muito. E a gente que já ganhou experiência com outros mandatos, a gente tem muito a contribuir com o Estado de Tocantins. E o Estado de Tocantins, ele volta agora para a mão do eleitor. É o eleitor que vai escolher agora o seu próximo governador, o seu senador e os seus deputados estaduais e federais. Então, o Estado volta agora para a mão de quem realmente é o dono dele, que é o eleitor. Então, o eleitor, ele escolhe os seus representantes, os seus políticos. E a gente está aí com o nome preparado, um nome limpo, ficha limpa, para colocar o nome de Eduardo Madruga à disposição do eleitor tocantinense. E o sentimento da gente é um sentimento de reconhecimento, né? Que o Tocantins precisa de renovação. E para a gente encerrar aqui esse bate-papo muito bacana, que eu gostei demais, Madruga, você hoje pudesse olhar assim, olho no olho do seu João Madruga, o que você diria para ele hoje? Ô Jerônimo, quando fala do meu pai eu acabo me emocionando, porque ele deixou uma história bonita em Wanderlândia. Meu pai criou nós sem ambição financeira e os 3 filhos também não têm ambição financeira. E hoje eu queria tanto que meu pai pudesse ver o trabalho que eu fiz em Wanderlândia, mas Deus achou por bem não deixar ela assistir. Mas eu tenho certeza que da onde meu pai tiver, ele está feliz com o mandato que o filho dele fez em Wanderlândia. E quando fala de família, a gente acaba se emocionando. E tudo na minha vida foi um ensinamento familiar, da minha mãe, do meu pai, a pessoa que eu sou, a humildade que eu tenho, o humanismo que a pessoa do Eduardo Madruga tem, isso aí é de berço, ninguém me tira. E Wanderlândia para mim é meu coração. Eu sempre falo que nunca quero mudar de Wanderlândia e nem do Tocantins. Se Deus me permitir, o final da minha vida é no Tocantins, em Wanderlândia, e quero ser enterrado lá naquele lugarzinho perto do meu pai. Madruga, muito obrigado pela participação, aceitado o nosso convite.
A gente fica muito feliz em compartilhar, né, ter essa oportunidade de ouvir um pouco da sua história e ajudar as pessoas que nos acompanham também a conhecer um pouco, né, da história de Eduardo Madruga. Muito obrigado. Jerônimo, eu que tenho que agradecer a participação no seu programa. O seu programa é um programa reconhecido a nível de estado e até fora do estado. E a imprensa é isso aí, ela mostra os dois lados e ela deixa tudo na mão das pessoas. Bacana. E a você que nos acompanha, muito obrigado por mais uma vez, né, acompanhar aqui o nosso podcast, o nosso encontro. Está marcado para a próxima terça, a partir das 8 da noite, com mais um convidado muito especial. Até lá, fique com Deus. Tchau.